sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de Histórias de quem está colorindo um futuro melhor. O tema de hoje é inovação, que é um tema também que a gente tem aqui como foco. E eu tô com uma pessoa aqui, gente, que é a sumidade, desculpa, é a sumidade no tema. Ele é de Cruzeiro, né, Paulo? Cruzeiro, Conta um pouquinho pra interior de São gente. Paulo. Quanto tempo você ficou lá em Cruzeiro? Só nasci em Cruzeiro, Ah, né? Mas é que os parentes são de Cruzeiro, mas eu nasci em Cruzeiro, já fui para Guarulhos, fiquei até os 24 anos em Guarulhos, casei, aí sumi, porque aí eu viajei para São Paulo inteiro, né? Fiquei uns 8 anos em Bragança Paulista, 3 anos em Araraquara, mas a maior parte do tempo em São Paulo. legal. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, Já 35 e encaminhados? 34 anos, encaminhados. E a mais importante, tem uma netinha, agora 10 meses. Isso, São Paulino, Eu gosta de sou São esporte. Paulino, ela também vai ser São Paulina, com certeza. É isso aí, com certeza. E qual esporte você mais gosta, Paulo? Bom brasileiro, né? Futebol, Boa. eu sou ex-jogador de futsal, Olha que chique. joguei por muitos anos de uma maneira séria, mas até os 22 anos, aí realmente os joelhos atrapalharam. E aí eu fiquei jogando com os amigos até os 40 anos e agora faço tratamento nos joelhos, que a minha esperança é voltar ainda a jogar pelo menos um tênis, né? Alto impacto não tenho muita esperança, não. Legal. Judiei muito dos joelhos. Certo. Paulo, me conta uma memória da sua vida que diz muito quem você é hoje. Tem alguma memória que traz aí, que fala quem é o Paulo hoje? Olha, tem algumas coisas, sim, que eu poderia comentar, mas talvez eu acho que um pouco do que o Paulo é hoje é de gostar muito de desafios, né? Então, desde criança, por isso que eu sou jogador de futebol, né, para até compensar porque eu sempre fui muito competitivo. Uhum. Então, na escola, todos os anos eu fui o melhor aluno, né, da minha escola, e isso era ruim, porque na época bons alunos não eram bem vistos, né? Sim. E aí, então, o futebol me salvou, né? O futebol, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter um pouco de habilidade e me dedicar ao futebol, então era sempre o escolhido, né? Então, os meus amigos eram do futebol. Então, essa parte de desafios, né? Quando um amigo meu me mostrou outro exemplo, como era o xadrez, e aí eu apanhei todas as vezes, aí eu fui pedi para minha mãe comprou um livro de xadrez, aí eu dei uma lida no livro, como é que funciona, como é que são as entradas, as saídas, tal. Ah, é legal. Aí comecei a ganhar um pouco também. Então, esses desafios, eu acho que me trouxeram aqui. Muito bom. Sabe que eu comecei a aprender xadrez também agora. Tem uns aplicativos aí, achei muito Agora, na minha época legal, não tinha sabe. Não aplicativo, né? tinha, né. Você fica aprendendo no livro Com mesmo, mas certeza. acho que é assim que aprende melhor, né. Você É. joga até hoje Não, xadrez? tem Não? muito É. A tempo que gente parei podia um de dia jogar. marcar, né, um dia aí Boa, pra, né, boa. vou comprar pra gente poder jogar, legal. E Paulo, falando do mundo das tintas, né, como que você chegou ao mercado de tintas? Totalmente aleatório, né? Eu sou engenheiro químico de formação e até a minha formação foi um pouco assim diferente, porque eu entrei muito jovem, né? Com 17 anos a gente não tem muita noção, então foi um pouco no embalo de todos. O meio que eu estava era um meio de pessoas que trabalhavam na parte de engenharia elétrica, né? Sim. Então, eu acabei prestando os vestibulares, acabei passando na FEI, Mauá, pela Poli eu acabei entrando lá em São Carlos, e aí obviamente, né, integral, não ia pagar nada, então meu pai que fez as continhas, falou, o mais barato para você ir na FEI, então vai na FEI, e eu entrei para fazer engenharia eletrotécnica, e graças a Deus naquela época eram 5 anos integrais, os 2 primeiros anos básicos, e eu vi que eu odiava a parte elétrica, e eu conheci a química, adorei a química, então eu acabei fazendo engenharia química, essa já foi a primeira parte, e quando eu me formei, eu tive, graças a Deus, também um período muito bom de estágios na indústria farmacêutica, onde eu aprendi técnicas analíticas, então a indústria farmacêutica é muito forte em química analítica, né? Então na parte instrumental. E
E aí eu me formando, eu comecei na indústria de gases, e aí por essa experiência que eu tive na parte de química analítica e análise instrumental, eu acabei passando numa empresa que trabalhava com vernizes e esmaltes eletroisolantes. E aí foi quando começou o meu mundo, aí já faz 40 anos que eu estou nesse mundo das tintas, vernizes, revestimentos, sempre na Uau. linha industrial. Paulo, o que esse segmento é que ninguém imagina de fora? Alguma coisa que as pessoas não imaginam que é tinta? Tinta é um universo, né? Tinta, assim, é um mundo diferente que as pessoas de fora acham que é cor, e na realidade tinta é um mundo onde nós estamos aqui, estou vendo tinta para todos os lados, inclusive as tintas de proteção, e não só de cor, né? Protegendo a parte metálica das coisas, de corrosão, né? A corrosão funcionalmente, o mundo ele tem que ser protegido de corrosão, né? Os gastos mundiais feitos assim, são incríveis de quanto o mundo perde em corrosão. Então, seja de pontes, seja de prédios, seja de qualquer coisa. Então, a tinta, ela é um universo, como eu falei, que para a gente, o pessoal talvez não saiba, mas tem milhares de matérias-primas para se fazer uma tinta, né? A tinta não é só a tinta arquitetônica, é base água, então ela tem uma resina, água e pigmento. Não, né? Eu estou no mundo industrial, então poderia até dividir como dois grandes blocos, tintas arquitetônicas decorativas e as tintas industriais. Uhum. E dentro desse mundo de tintas industriais, nós, dentro da Chevron, trabalhamos com milhares de matérias-primas, né? Para milhares de centenas e dezenas de aplicações, tipos de aplicação diferente, tipos de performance diferente. Então, a tinta ela é muito relacionado à performance, ela é relacionada a tipo de aplicação, ela é relacionada à qualidade, ela é relacionada à garantia. Então, como eu te falei, não é uma coisa simples, é uma coisa que nos encanta. Sim, Quem entra sim. nesse mundo fica encantado com o quão grande é esse universo. Exatamente, foi o que aconteceu comigo, né? Antes de eu entrar na Sherwin-Williams, eu não tinha noção, né? E quando a gente entra, a gente vê que é um mundo gigantesco, com muitas matérias-primas, enfim, né? E o quanto tá ao nosso redor o tempo todo. Sim, sem dúvida. Legal. E Paulo, como que você define inovação no mercado já tão consolidado? Inovação, de novo, eu até comentei que nós temos dois grandes blocos, né, no mundo de tintas, que é o que nós chamaríamos de talvez B2C, né, que são as partes, a tinta decorativa, a arquitetônica, onde quando você vai falar de inovação, ela é uma coisa um pouco mais assim incremental, Uhum. né? É um negócio, não é uma coisa disruptiva como no passado nós tivemos a máquina de escrever que sumiu, né? Ou então uma câmera que hoje em dia o smartphone faz tudo. Ela é step by step. Eu diria assim, quando o cliente não tem problema, quando o nosso cliente não tem Sim, problema, é porque ali tem inovação, né? A inovação é a perfeito. falta do problema, é a falta da reclamação. Quando a gente vai para a parte industrial, aí já a gente está falando mais de performance, a gente está falando de parte de regulamentação, um dos drivers é a sustentabilidade. Aí sim que esse bloco da decorativa com esse bloco industrial, aí eles se encontram, né? No passado não tinha muito isso, mas hoje em dia a sustentabilidade está carregando todos para o mesmo caminho. Mas eu diria que o ponto técnico de performance ainda na parte industrial ela é diferente. Aí te traz mais inovação. Você tem mais oportunidades de inovação e de diferenciação. Muito bom. E tem uma inovação que você viu aí acontecer? Você deve ter visto várias, Nossa, na verdade. Tem uma que ficou aí eu tenho como 40 seu, anos para te contar não de é? história. Tem uma que te marcou mais? Tem uma que me marcou, não é nem na Sherwin, né? Na primeira empresa que eu trabalhei, por vários motivos. A primeira ela me marcou porque
ela foi uma inovação porque ela foi contra alguma coisa, né? A gente tem alguns, os formuladores, ele tem alguns padrões na cabeça, Sim. né? E aí, às vezes, para você fazer alguma coisa diferente, você tem que quebrar um pouco esses paradigmas, né? Sim. Eu acho que E, não só no mundo da tintas, como em todo lugar. exatamente. E como eu era mais jovem, e quando a gente é mais jovem, um pouco mais impetuoso e tal, eu fiz uma coisa diferenciada, e na época o meu chefe, que era um diretor técnico, eh, ele ficou um pouco chateado, né? Ele falou, não, isso aí não funciona, isso não funciona, né? Não pode fazer isso. E aí, esse não pode fazer isso, acabou virando a saída da empresa economicamente, porque foi uma inovação e foi o que alavancou a empresa. Então, num primeiro momento, realmente eu fiquei bem chateado, né? Porque você acha que você vai ter um ambiente para ser acolhido, né? Nossa, que ideia bacana, que bacana. Não, foi o contrário, né? Fiquei bem chateado, decepcionado. Mas no final dessa novela, ela foi uma inovação que trouxe benefício para a empresa. Tá vendo? E já teve alguma ideia sua que já foi rejeitada? Essa é um exemplo, né? Uhum. E a maioria delas, no primeiro momento, são sempre assim rejeitadas, né? E o que você faz, assim, para que as coisas aconteçam? Bom, primeiro que eu falei que eu adoro desafios, né? Então, se Verdade? alguém fala, eu acho que você está errado, eu realmente preciso ser convencido que eu estou errado. Alguém precisa me convencer ou eu preciso me convencer que eu estou errado. Então, o que você faz? Eu sou um pouco cartesiano, né? Engenheiro, então você começa a ir atrás de dados para tentar entender se aquela ideia ou aquele protótipo, o que está errado e por que ele não vai funcionar e por que ele funcionaria. Então, o bom senso sempre impera em qualquer decisão e definição. Por isso que hoje em dia, nas equipes que eu tenho, as ideias são sempre acolhidas. Porque às vezes você acha que é um negócio estapafúrdio, fala, não, não tem sentido. Pô, mas por quê? A gente tem que sempre perguntar e esperar boas perguntas e não boas respostas. O que muda a Perfeito. inovação é a pergunta e não a resposta. Bom, e tem alguma dica que você dá para que a gente possa estimular isso no time? A dica é o seguinte, é construir times, né? A gente só consegue um ambiente seguro, que todo mundo fala muito de ambiente seguro, mas o ambiente seguro ele é conquistado, né? O Perfeito. ambiente seguro ele Tá no dia a dia, tem que ter né? confiança, as pessoas têm que ter confiança na liderança, confiança nos seus companheiros de trabalho. Então isso é um trabalho longo, não é um trabalho curto, mas que quando ele acontece, você não tem soma de esforço, você tem multiplicações de esforços, é muito legal. Então quando você consegue criar um ambiente desse, é ótimo, né? Bacana porque além do resultado, é onde você vive a maior parte do seu tempo, né? Exato. Imagina você trabalhar num ambiente ruim, nossa, deve ser um castigo terrível. Então, é criar um ambiente bom, 2, criar um ambiente seguro, 3, você ter a confiança das pessoas, passar essa confiança, desde a liderança até o que a gente fala dos estagiários, e aí sim criar esse ambiente para que as ideias possam fluir, para que as ideias não fiquem assim amarradas, elas fiquem guardadas, que as pessoas tenham a possibilidade de realmente colocar uma ideia que às vezes no primeiro momento ela mesma possa não confiar e que às Exatamente. vezes vão trazer algumas coisas bem interessantes para a Às vezes gente. ela não acredita, né, às vezes Não. ela acha que aquilo pode ser legal e na verdade é uma revolução, muitas vezes, né. E aquela coisa, né? A gente estava num desenvolvimento e aí teve um químico que fez uma observação bem pertinente que no primeiro momento ninguém tomou muito. E ele resolveu um problema nosso Tá de vendo? desenvolvimento, né? É, Então, esses insights são muito importantes. legal, muito bom. E agora falando um pouquinho sobre competências, que é puxado muito aqui para o RH, que a gente gosta muito, falando de carreira, que tipo de comportamento você valoriza num profissional quando o assunto é inovação? Então, se você tiver que contratar alguém para inovar, o que que você mais presta atenção, o que que você mais acha que é É, importante? bom, não tem uma coisa importante, né? É São sempre um várias, é um pacotinho, conjunto. tal, né? Mas assim, é comprometimento, tenacidade, resiliência, por quê? Porque a inovação
você tem mais erros, né, mais falhas do que vitórias, né? Verdade, tem que ter Não é? resiliência, Então é tem que ter verdade. resiliência, tem que ter um senso crítico e de observação muito importante, porque quando nós vamos nas fases de desenvolvimento e às vezes acontece um erro, esse erro ele tem que ser muito bem observado, porque esse erro te traz soluções às vezes para uma próxima etapa de um outro projeto. Exatamente. Então, como eu te falei, o que eu procuro quando eu vejo alguém que vai trabalhar em R&D, em a parte de inovação, é esse conjunto, esse pacotinho de coisas, porque a pessoa tem que ter curiosidade, né? Isso é uma coisa que eu trago comigo, pelo menos na minha carreira funcionou, ter aquela curiosidade técnica, aquela curiosidade de falar, meu, por que que isso acontece? Não é porque, olha, eu coloquei esse componente, misturei com esse, o resultado tal, mas por quê? Né? Então, a pessoa de R&D, além de tenacidade, resiliência, comprometimento, ela tem que ter essa curiosidade também, de responder essas perguntas. Muito bom. Faz parte o erro faz parte do processo Com também, né? certeza. Legal. E como que o pessoal, como que você e a equipe lidar com o erro hoje em dia, assim? Então, no começo de carreira, né, falando de Paulo, lidar com erro é um pouco frustrante, né? Que você Exato. fala, pô, mas tanto tempo que a gente gastou tal. Aí quando você vai obtendo assim mais tempo, né, de janela, a gente vai tendo um pouco mais de experiência. O que que acontece? Você vê que com os erros você vai montando como se fosse uma biblioteca, né? E aí você, de alguns desses erros, você tira alguns insights para próximos desenvolvimentos, para próximas oportunidades onde você vai desafiar alguns dos seus companheiros, né, desses teamworks. Então, os erros, eles fazem parte, eles são muito importantes e hoje em dia eu lido com eles de uma maneira bem diferente e procuro passar isso para a minha equipe. Porque fala, pô, nós tivemos um insucesso aqui. Tá, mas o que que a gente aprendeu disso? Isso é importante, o que nós aprendemos com aquele erro, né? Sim. Claro que nós não estamos numa bolha, né? O R&D faz parte da empresa que tem que demanda, que você tem que entregar os resultados e por isso que nós temos projetos de curto, médio e longo prazo, porque nós também temos que entregar os produtos para que sejam vendidos, Exatamente, né? exatamente. Então, a, a, o, assim, o desafio de você superar alguns insucessos, ele tem que ser parte integrante da vida de quem trabalha com inovação e R&D. Sim, com certeza. E falando de diversidade, como a diversidade de perfis influencia no processo? Você acha que diversidade de perfis é importante? Sim, porque até comentei até no questionamento anterior teu, Uhum, que a diversidade traz perguntas diferentes, sim. né? Não fica naquela procurando, você fala, mas qual seria a melhor inovação, né? Perguntas óbvias. A diversidade te traz perguntas distintas, perguntas diferentes com pontos de vista diferentes. Então, sim, é importante. É Com importante. certeza. Não, eu sou apaixonada por diversidade, acho que quanto mais a gente trouxer pessoas aí com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, mais agrega mais Sem no dúvida. E gerações processo. diferentes, né? E Porque isso traz uma tônica completamente também, diferente. também. E aí, como a inovação é perguntas, né, então ter perguntas de diferentes, tipos, perguntas de Sim. diferentes pessoas com histórias diferentes, eu acho que isso ajuda bastante, deve ajudar bastante. Quais são os caminhos alternativos de inovação num segmento como esse? Tem algum caminho diferente de inovação no segmento de tintas? Olha, não tem caminho diferente, não tem. O processo de inovação é um processo, assim, muita transpiração, né? Mais transpiração que inspiração. Eu tinha um chefe que falava isso, ele tinha toda a razão. Eh, Se você traz para esse lado de inovação, hoje em dia nós temos algumas técnicas
para encurtar esses prazos, né? Uhum. Algumas ferramentas e procedimentos, por exemplo, Five Stage, né? Onde você realmente vai ver o processo de ideation, que a gente chama, que é uma ideia, aí qual a oportunidade disso, qual é a feasibility, né? Como que você consegue fazer isso? Isso é viável, não é viável? A parte de, talvez, né, a parte que é mais importante de uma avaliação financeira, a parte de produtividade, como que se encaixa. Então, quando a gente vai, hoje em dia nós temos a oportunidade, quando você segue uma empresa como a Chevron, te traz muitas ferramentas, que você consegue enxergar se aquela ideia ela é boa, você vai investir mais recursos, ou se não, ó, vamos matar agora, mata agora. Não E vale a pena não vale a pena e vão investir. investir isso em outra coisa, né? Sim. No passado não era bem assim, a gente era mais tentativa e erro, às vezes insistia numa ideia, a ideia acabava não sendo muito boa, mas nos dias de hoje não, tudo nos ajuda muito a você melhorar as suas decisões, né? Inovação, querendo ou não, né? A gente fala do IA, o IA nos ajuda muito, para mim ajuda até na parte de avaliação de informação. Eu li as patentes, né? Eu sou do tempo que patente, eu, eu me inscrevi no INPE, agora saudosismo, né? Eu me Uhum. inscrevi no INPE, que é o É. Instituto Nacional de Patentes Industriais, e aí eles me mandavam todo mês pacotes de patentes, e eu lia aquelas patentes e tal. E eu meio que fiquei traumatizado de tanto ler patente. Hoje em dia, com IA, o que você faz? Joga lá tal, resumo da patente, que são 50 páginas numa patente, 78 páginas numa patente, 22, né? Então, ele já te traz, eu já comparo, já vejo o que é interessante e vou naquela patente que eu achei. Então, melhora. Mas, de novo, a inovação não está no IA. A inovação está na melhoria da resposta para que você faça a inovação. Sim, com certeza. Né? O ser humano ainda é importante. Também acho, ainda bem, né? Ainda bem. E falando sobre carreira, para essa nova geração que está chegando aí, os nossos estagiários, me conta um pouquinho o que você, se você tivesse que dar uma dica, se você pudesse dar uma dica para essa nova geração que está chegando, qual seria a dica que você daria para eles? Bom, perseverar, né? Realmente não tem como pular etapa, né? A experiência, né? O IA traz bastante informação. Eu acho que, estou falando de IA porque se realmente a inovação e o IA hoje em dia caminham juntos, né? Exatamente, É até difícil exatamente. você não considerar a IA. A Shervin, ela tem a gente está com um projeto novo que a gente vai trazer para o Brasil. Eu não vou falar nem do que é agora, mas numa outra Sim, oportunidade, onde realmente a IA ela vai te conectar a todas as formulações que nós temos no mundo Shervin, com todas as falhas e acertos que nós tivemos. Então isso daí vai te dar um pacote de informação muito legal para, de novo, tomar as decisões corretas, né? Então, esse profissional ele não precisa ser o gênio da química, sim. né? É o que a gente fala, a mudança desses profissionais, a gente procura, como eu já falei antes, alguém que tenha comprometimento, que realmente seja resiliente, que seja curioso. Por quê? Porque o IA já está te trazendo muita informação. Sim. Então, não vai ser assim como até Informação até demais, né, Paulo, às vezes. no meu tempo era importante o one show man. Em algumas empresas eu era esse cara de trazer a informação técnica, levar. Hoje em dia não, hoje em dia não está mais naquele profissional brilhante, químico, de conhecimento técnico. Está mais naquela pessoa que tem a lucidez de pegar esse pacote de informações e colocar de uma maneira adequada, né? Nesse bucket, nesse pacote. Então eu acho que esse profissional ele tem que ter mais essa pegada, a pegada de ter um balanço melhor entre tudo, né? Seja na parte de formação acadêmica, na parte de coeficiente emocional, né? Importantíssimo, Que às vezes a gente olha só para um importantíssimo. lado, inovação e tal. Essa parte emocional é importante. Eu costumo dizer que o técnico a gente aprende, né, Exato. mas a parte de inteligência emocional é algo que muitas vezes algumas pessoas me dizem: "Ah, mas essa é a parte mais fácil", na verdade não, Não, né, não, cara, é o olha, mais com o difícil. passar dos anos eu posso te falar
que o comportamento e a atitude desse profissional que está iniciando é muito mais importante até que o conhecimento técnico. Legal, boa. E qual que é o comportamento que quando você olha, você fala, gostei desse comportamento? Tem algum? Ah, eu acho ainda que é curiosidade química, né? Você vê que aquele estagiário que é curioso, você aquele cara fala, que ele vem aqui e faz aquela pergunta, não é a pergunta, porque você tem de tudo, claro. uhum, Tem um que faz pergunta sim, e quer parecer interessado e faz pergunta de tudo que você fala, realmente ele não está prestando muita atenção no que está fazendo. E tem aquele que faz aquela pergunta que fala, esse aqui, ele sabe do que ele está procurando, está tentando entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, essa curiosidade química ela é fundamental naquele comportamento, a atitude. Bom, a atitude. A nossa empresa é uma empresa assim, que preza a parte. Tem que ser uma pessoa íntegra, né? com certeza. Então, a honestidade, a gente, com o passar dos anos, a gente foi fazendo um trabalho tão bacana, né, com recursos humanos, a gente foi Sim, uma depurando as nossas construção, equipes, foi né? uma construção. Então, eu não quero, não gostaria que alguém com um comportamento diferente nesse sentido de honestidade, de transparência, viesse para uma equipe que está tão bem montada, as equipes que nós, com o passar dos anos, montamos de uma maneira tão, com tanto carinho, né? Esse é um valor muito forte pra gente, né? E falando um pouquinho de cultura, o que que você destacaria na cultura aí dos nossos times que é positivo? Tem alguma coisa? Ah, tem, Tem tem, tem, várias, tem. né? Mas Tem, aquela tem que você várias, acha várias, que. né? Que a gente está falando nessa parte de honestidade, mas eu diria assim, a transparência. Demorou muito tempo para a gente criar essa cultura de transparência, de realmente, ó, não está legal aqui, fala que não está legal. E por que que não está legal? Né? Que entra dentro da segurança psicológica também. Exatamente. E aquilo que eu te falei, demora para se criar esse ambiente. Dá trabalho? Dá trabalho. É fácil? Não é fácil. As lideranças têm que estar sempre muito atentas. Mas depois que você criou esse ambiente, aí fica tudo muito mais fácil. Fica muito mais fácil para você entender que, assim, muito rápido você já vê que o ambiente está diferente. Opa, o que está acontecendo? Aí você entra de uma maneira tranquila. O pessoal está lá tá no dia a dia comigo lá, eu ando pelos laboratórios, né? E só Sim, nessa andadinha pelos laboratórios você já vê que alguma coisa não está legal. sim, você já percebe, né? É impressionante, é Muito bom, impressionante. legal. Então a transparência é fundamental. Muito bom. E falando da sua carreira, Paulo, tem algum projeto, algum curso que alavancou a sua carreira? Que você acha que acabou alavancando a sua carreira? Eu venho de uma época onde a internet não Não existia, existia né? também. Então, quando eu entrei na minha primeira empresa, e aí era a parte de polímeros, né? Eu desenvolvi, foram 10 anos desenvolvendo polímeros, produtos acabados, mas alguns polímeros um pouco diferenciados, que era poliéster e midas, poliamida e midas, eram algumas coisas que não eram muito, assim, tinha no nosso mercado, Sim. né? Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar, não tinha muito dinheiro, então todo mês eu ia lá no Centro Velho de São Paulo, ou ia na Poliedro, ou ia na Livraria Triângulo, eu ia lá e importava o livro. E É. aí eu estudei muito. Então eu acho que o meu embasamento, essa curiosidade que eu falo, química, né, foi me empurrando para onde eu estou hoje, né? Ai, Então eu fiz MBA, fiz Executive MBA, fiz também no Canadá, um módulo bastante legal na Rotterdam, na Universidade de Toronto. Então, obviamente que você vem construindo, né, todos os sim. cursos, né, que nós fazemos na própria empresa, né, de liderança, etc, etc, etc. Mas, de novo, na minha área, na área de R&D, o embasamento técnico é fundamental, né? Então, mas, de novo, a curiosidade química. Isso é que vai te empurrando, que vai puxando você para ter outra... Eu quero, bom, mas por quê? Mas por que isso acontece? Como isso acontece? O que eu posso fazer para isso não acontecer? O que eu posso melhorar para que isso aconteça mais vezes? O que eu posso fazer de diferente? O que Isso. pode Então isso mudar? vai te trazer, é aquilo que eu te falei, quais as boas perguntas te trazem a esse caminho de R&D e inovação. Para encerrar então, Paulo, né, mais uma vez queria te agradecer
Eu que agradeço, foi um bate-papo bem legal. Foi bem legal, acho que o intuito é esse, a gente poder conversar, entender um pouquinho de vocês e mostrar que a gente aqui gosta de inovação, a gente está aqui para inovar e trazer coisas novas aí com nova tecnologia, com um livro, acho que as pessoas às vezes hoje estão muito, as informação está muito rápida, então as pessoas precisam às vezes também parar e ler um livro e se aprofundar nas coisas, para que a gente tenha uma base mais profunda mesmo e conseguir estar sempre Sim. inovando, né, acho que Acho que vale a pena, né, eu tenho assim, inovação hum, é aquele negócio onde você pega o seu conhecimento ou novas ideias, você pega esse pacote, você junta com o pacote de fazer acontecer e sim. depois com um resultado aquilo que vai realmente te trazer um benefício pessoal, para a empresa, para o mercado e tal. Isso, esse pacote é inovação. O que a gente vê muito hoje é invenção, né? Sim. Invenção é uma inovação que não deu certo. Interessante. A inovação, ela pega a invenção e ela faz a invenção acontecer. Nós temos centenas e milhares de patentes de invenção que não levam à inovação, Muito bom. né? Então, muito, até comentei isso porque eu acho que é interessante as pessoas verem que às vezes não é só uma boa ideia, olha, essa ideia é excelente e tal, que ela vai ser inovadora. Né? É o que essa ideia ela vai te trazer, como que você, no mercado, no nosso mercado corporativo, como que essa inovação vai virar uma inovação. Como essa Bom, invenção vai virar uma inovação. muito bom. Obrigada, Paulo, mais uma Imagina, vez, foi excelente bate-papo. E hoje agora estamos encerrando o nosso segundo episódio. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Paulo, mais uma vez, muito eu que obrigada. agradeço, foi muito boa a experiência. E compartilhem com quem vocês acharem que vale a pena esse conteúdo e fiquem ligados que teremos mais.